1 milhão da Flive! Talvez você conheça a Flive ou não, o fato é que a gente chegou em R$ 1 milhão investidos em livros brasileiros. E eu quero contar brevemente para vocês, de forma mais direta que eu consegui, sem enrolação, mais do que eu já estou fazendo, um pouco de como a gente chegou aqui de forma bem transparente, porque esse sonho que hoje eu vivo, e eu compartilho com centenas de escritores, e uma equipe de capistas, diagramadores e equipe interna, como diretores, editores, equipe de aquisição, equipe de talentos, equipe de comunicação, ele foi construído em 5 anos de história. E esses 5 anos de história, às vezes, quando a gente olha para R$ 1 milhão, pode ficar uma sensação de que, chegamos lá e é impossível de chegar lá, ou é um número muito pequeno, muito vazio, baixo em comparação com quanto de dinheiro que uma editora como a Companhia das Letras, que é a nossa maior do Brasil, faz. E isso tudo é verdade e é mentira ao mesmo tempo. Prazer para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu que criei a Flive em 2018. Eu criei a Flive porque eu já era escritor, lancei meu primeiro livro em 2016 e logo no começo, primeiros meses, eu tive uma série de decepções que me mostraram que para ser escritor independente e para conseguir chamar atenção, para conseguir gerar vendas, gerar influenciadores querendo falar do meu livro, gerar editoras querendo me publicar, eu precisava também ser criador de conteúdo, eu precisava me tornar relevante, eu tinha que ser pelo menos um pouquinho famoso para conseguir ter qualquer relevância. E aí em 2017 eu passei a investir o meu tempo e o pouco dinheiro que eu tinha nisso. Nessa época eu pedi demissão do meu trabalho de jornalista, eu trabalhava como jornalista estagiário com 18 anos de idade, entrei na faculdade de jornalismo e estava ainda nesse trampo e saí dele para focar em produção cultural, que virou meu trabalho por 2 anos, e para conseguir tempo para focar nos meus livros. E 2017 foi sensacional. 2017 com o Corvo Negro, que foi o meu primeiro lançamento, consegui números legais, consegui uma projeção, comecei a conversar com editoras e aí já vieram outras publicações e um número de seguidores grande. Só que nesse 1 ano também eu conheci muitos escritores que não faziam ideia de como publicar o livro, como divulgar, como fazer esse trabalho. E aí, como eu era produtor cultural, ganhava super mal, porque você faz projetos culturais ali, eu era novo, pouca gente confiava em mim, tinha pouca experiência também. Então eu ganhava R$ 1.200, R$ 1.500 por mês, não dava pra você pagar muita coisa. E eu não morava com os meus pais, eu fui expulso de casa com 18 anos. Então eu já estava nessa época com esse ganho, sendo escritor, não tendo um trabalho fixo, mas sim um trabalho que variava a renda. Então eu olhei para esse mercado cheio de escritores que não sabiam o que fazer, como fazer para publicar livro, e falei, poxa, eu sei publicar livro, eu publiquei o meu. E o meu livro ficou incrível, tá? Modéstia à parte, a diagramação era linda, a capa era linda, a impressão era incrível, todo o projeto funcionou muito bem. Eu sabia que eu vendia muito meu livro, não porque ele era bom, porque aquele livro não era bom. Ele era mal escrito, porque foi o meu primeiro livro. A maioria dos escritores escreve super mal, porque não é profissional. Tá em formação, uma hora o livro melhora. E naquela época, eu não sabia disso ainda, porque o nosso ego esconde essa parte. Mas eu sabia que eu era muito bom em encontrar as pessoas certas e gerir elas para fazer um livro. E aí a Flive nasceu em 2018 com o objetivo de fazer projeto gráfico para livros. Não era uma editora, era uma prestadora de serviço, era um estúdio. Tanto que o primeiro nome da Flive foi Estúdio Lucas De Luca, que é o meu nome. Depois que começou a ganhar alguns clientes e a gente estava em média de 10, 12 contratos por ano, ela já estava estabilizada, sabe? Era uma fonte de renda a mais que eu tinha, eu já estava conseguindo ganhar por mês, em média, R$ 2.000, R$ 2.500, somando os livros, a Flive, desse jeitinho que eu expliquei, e a produção cultural. E, cara, assim, óbvio, não ganhava bem, não tinha uma vida muito confortável, mas estava muito melhor que a maioria das pessoas. E principalmente melhor que a maioria dos escritores, porque eu tinha tempo para investir no meu marketing, isso era incrível. Só que no final de 2019 tudo mudou, quando eu vi alguns contratos de publicação que envolviam o escritor ter que bater uma meta, e se ele batesse essa meta, ele publicaria o livro dele de graça. Eu não queria publicar dessa forma, porque, sendo bem honesto, eu não tinha porquê. Sabe, eu sabia publicar, eu sabia quem que era o meu capista, o meu diagramador, o meu revisor,
eu tinha público suficiente para bater essas metas, mas se eu batesse essa meta, naquele contrato que eu vi, eu não ia ganhar o dinheiro que eu deveria ganhar. Então eu não tinha o interesse de eu, como escritor, partir para aquilo. Mas eu fiz alguns cálculos e eu vi que aquele contrato era uma mina de ouro. E como sempre na minha vida, sempre que eu enxergo uma editora, uma empresa, alguma coisa que eu tenho acesso, ganhando uma mina de ouro em cima dos escritores, eu tenho a mania de criar uma forma daquela publicação existir sem ser uma mina de ouro para a editora, mas sim sendo uma mina de ouro para o escritor a médio e longo prazo e para a editora junto com ele a médio e longo prazo. E aí eu criei o selo Voe. E o selo Voe, assim, eu nunca imaginei que ia mudar a minha vida como mudou, porque mudou completamente. Então, recapitulando de breve, eu comecei como escritor, entendi que tinha que divulgar, comecei a divulgar, comecei a criar conteúdo, fazer material com influenciadores, abri a editora só para conseguir uma fonte de renda extra, e aí, de repente, eu vi um contrato que eu achei paia e decidi lançar o meu, de uma forma mais justa, mais transparente, no jeito que eu sei que eu consigo trabalhar. E aí a Flive, ela explodiu. De 12 contratos por ano, naquele ano, a gente chegou a mais de 10 contratos por mês. No ano seguinte, isso foi em 2020, aconteceu esses 10 contratos por mês pelo menos. Em 2021, a gente já estava beirando os 20 contratos por mês. Em 2022, a gente foi para a Bienal do Livro e alcançou 30 contratos por mês. A gente conseguiu publicar 30 autores por mês nesse formato, onde a editora banca toda a publicação por 4 meses e se o autor conseguir vender 50 exemplares, a publicação dele é de graça. E eu sei que muita gente pode pensar, muita gente que é muito amadora, que não entende nada do mercado, pode pensar duas coisas. Primeira, 50 exemplares não é nada. Os grandes autores vendem dezenas de milhares de livros. Eu consigo vender 50. E sim, você consegue vender 50. E tem uma outra galera que vai pensar, 50 exemplares é completamente impossível de vender para um autor completamente desconhecido. E sim, você também está certo. A grande chave que fez o Voe funcionar é que a Flive ela não se baseia só em pegar o livro, editar, botar lá na pré-venda e esperar acontecer. A gente entende que o autor não sabe como alcançar o leitor, na maior parte das vezes. A gente entende que o escritor ele não tem as ferramentas, muitas vezes, e o conhecimento para entender como bater a meta. E aí a gente desenvolveu educação, a gente desenvolveu formação, a gente desenvolveu uma estrutura interna que cada mês para frente conseguia aumentar a taxa de sucesso dos autores. E hoje a gente tem uma taxa de sucesso absurdamente alta. Os escritores que realmente desenvolvem as suas campanhas, a gente tem em média 70% a 80% dos autores que batem as metas e que superam as metas. Recentemente, agora em outubro na verdade, a gente teve um livro chamado Balanço do Salgueiro que vendeu quase 300 exemplares. Quase 300 exemplares. E era uma autora que ela não é uma autora grande, de anos de carreira, é uma autora super jovem, que usou as estratégias dela, as estratégias que a gente também sabe que funcionam e conseguiu alcançar um resultado absurdo. E esses resultados absurdos estão começando a se tornar muito frequentes. Tanto que hoje a Flive recebe mais de 500 inscrições por mês para publicar e a gente continua publicando só 30, porque o nosso foco hoje é vender livro. O nosso objetivo é aumentar cada vez mais a quantidade de livros de autores brasileiros que a gente vende. E foi dessa forma que a gente alcançou R$1 milhão! E foi graças a vocês e por isso eu sou muito, 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 muito grato. Eu não podia ser uma pessoa mais feliz. Eu dediquei os últimos anos da minha vida a um sonho que vocês me deram a oportunidade de correr atrás, que é esse sonho da Flive de ser escritor. E eu só consigo agradecer por todo mundo, os mais de 400 autores e, obviamente, as dezenas de milhares, pelo menos dezenas de milhares, né, de leitores que sonharam junto comigo, que compraram esse sonho. Com dinheiro, é R$1 milhão que leitores, pessoas reais, gastaram em livros da Flive, em lançamentos, em livros com anos de história, e quase todos publicados por escritores que nunca publicaram nada
na vida deles. Vocês têm noção do quão absurdo é sair de um escritor lá em Bento Gonçalves, sem nenhum público, sem nenhum acesso, expulso de casa com 18 anos, que saiu do emprego fixo para tentar sorte, chegar hoje, no final de 2023, com uma editora que publica só autor brasileiro, que faturou R$ 1 milhão em venda de livro. Não dá para passar por cima disso, e eu sou completamente não só grato, como honrado de ser uma pessoa que, junto da minha equipe e da imagem que a Flive construiu, está sendo confiável pelos escritores para publicar suas histórias e também confiável para vocês comprarem os livros que a gente publica. Obrigado. E como esse vídeo aqui ele provavelmente está rolando em vários lugares, não esquece de você dar o like, seguir ou se inscrever onde quer que você está vendo esse vídeo. E se você não conhecer a Flive ainda, não tem chance melhor do que agora. Claramente a gente não vai falir e a gente está entregando os livros. Então pode ir lá, conhece as publicações que a gente tem. Se você é escritor, chama a gente para conversar, analisa como a gente trabalha e todo dia você pode entrar em contato com a Flive para saber mais sobre o que a gente faz para os autores, para os leitores e para o mercado editorial como um todo. Obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. R$ 1 milhão!